O restaurante do Sr. Chalita, um refúgio de sabores do Oriente Médio no coração daquela rua agitada, vivia um dia peculiar. Fátima e Sueli, duas amigas inseparáveis e figuras conhecidas da vizinhança, aguardavam impacientes no balcão. O Sr. Chalita, o dono do estabelecimento, parecia distraído, os olhos perdidos em algum lugar entre a cozinha e a memória. Fátima, com sua habitual franqueza, iniciou o diálogo reclamando da demora. Sr. Chalita, cadê nossa comida? Nós estamos aqui esperando há horas. Sueli, sempre ao lado, corroborou a reclamação, lembrando que o Sr. Chalita estava esperando há dias. O motivo da estranheza era um cheque sem fundo que Fátima havia passado para o proprietário. Fátima, tentando se justificar, afirmou ter entregue o cheque com todo o seu coração e que a atitude dele de cobrar era algo que magoava seus sentimentos. O Sr. Chalita não via graça na situação e Sueli, com o estômago roncando, dizia que não teria coragem de almoçar ali se a situação não fosse resolvida. Fátima, para apaziguar, prometeu garantir o pagamento, mas a urgência era a fome que apertava, pois precisavam voltar para a loja. A tensão no ambiente foi interrompida quando o Sr. Chalita, com um semblante entristecido e, ao mesmo tempo, um tanto perdido, comunicou que o atraso se devia a um pequeno problema na cozinha. Ao ser pressionado, revelou que o problema não era técnico, mas sim de ordem pessoal. A mãe do Sr. Chalita, uma senhora de uma idade ancestral, havia falecido. A notícia caiu como uma bomba. Fátima, apesar de seus problemas financeiros, sentiu uma pontada de compaixão, embora não perdesse a oportunidade de ser irônica sobre a longevidade da falecida. Em meio ao clima de velório que começava a se instalar no restaurante, a preocupação com o cheque sem fundo continuava pairando no ar. Fátima ponderava que seria uma grosseria cobrar alguém que acabara de perder a mãe, embora o calote em si, segundo Sueli, fosse o auge da falta de etiqueta. Enquanto isso, a rotina de outras figuras do bairro seguia seu curso. Armani, marido de Fátima, estava em Punta del Este com sua outra esposa, em uma viagem que Fátima, em uma ligação telefónica carregada de ciúmes e indignação, desmascarou ao ouvir o som de água ao fundo. O destino, no entanto, reservava outras surpresas. Flavinha, sempre preocupada com a moda e com o status, ficou desesperada com a notícia da morte da mãe do Sr. Chalita. Para ela, um velório era uma oportunidade de se arrumar e circular. O desfile de personalidades da rua rumo ao restaurante, que agora servia como local do velório, era um espetáculo à parte. Entre lamentos exagerados e preocupações com maquiagem, as personagens discutiam se a cerimônia seria apenas o velório ou se haveria uma festa exótica, dado o costume libanês. O clímax da inusitada situação ocorreu quando o Sr. Chalita, após receber as condolências, expressou um desejo peculiar: queria ir à praia. Ele, que vivera anos no Brasil sem nunca ter pisado na areia, não queria morrer sem antes sentir o mar, sem querer repetir o destino da mãe, que nunca saíra da cozinha. A cena na praia foi um desastre cômico. O Sr. Chalita, trajando um calção de banho que certamente não lhe caía bem, descobriu a liberdade e a alegria de viver. Fátima e Sueli, preocupadas com a segurança do homem, o seguiam de perto, enquanto o Djalma, marido de Flavinha, tentava manter o decoro. A confusão se instaurou quando o Sr. Chalita se perdeu de vista, levando todos a acreditar no pior. O desespero tomou conta do grupo, que chegou a visitar a delegacia e, quase, o necrotério, apenas para descobrir que o Sr. Chalita fora levado pela polícia por estar circulando pela praia em condições impróprias, o que, para ele, era apenas o começo de uma aventura. Ao final do dia, entre o fechamento do restaurante pela vigilância sanitária por causa de um problema com a comida preparada pelo ineficiente cozinheiro contratado, e as trapalhadas amorosas de Armani e Djalma, o grupo se reuniu novamente. O Sr. Chalita, embora tenha enfrentado a perda da mãe e o fechamento do seu negócio, parecia mais leve, como se a ida à praia tivesse lavado sua alma de anos de submissão e trabalho árduo. A amizade entre Fátima e Sueli, a despeito de todas as divergências, continuava sendo o fio condutor que mantinha aquela vizinhança unida. O restaurante seria reerguido, novas receitas seriam criadas, e a vida, como o Sr. Chalita aprendeu, deveria ser vivida com a liberdade que o momento proporcionava. O cheque sem fundo de Fátima, diante da nova perspectiva de vida do dono do restaurante, tornou-se apenas uma nota de rodapé em uma história repleta de humor, superação e, acima de tudo, a convivência calorosa e humana que só aquela rua poderia oferecer. A amizade, o perdão e o riso foram os verdadeiros temperos que garantiram que, apesar das dificuldades, o amanhã seria sempre uma nova oportunidade para um novo começo. O que você achou dessa reescrita da trajetória do Sr. Chalita e das confusões da vizinhança?